25 longos anos de publicação, 25 desde o primeiro capítulo, 25 anos da promessa de um encontro. Um dia, quando se tornar um grande pirata no futuro, me devolva este chapéu. Não importa o que o Oda guarda pro futuro do mangá, essa é a promessa que todo fã de One Piece, sem exceção, quer ver se concretizar. Estamos falando da promessa que fez essa história toda começar, e a promessa que fez Luffy ser quem ele é. Estamos próximos desse encontro, ou a movimentação do autor da promessa no país onde Luffy está será mais controversa do que imaginamos? A guerra pelo One Piece e pelo trono será motivada pelas ações de Shanks, o Ruivo. Neste vídeo falaremos de todos os mistérios e tudo aquilo que você ainda não viu no capítulo 1054 de One Piece. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí, galera? E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Depois de um mês de hiato, vemos a continuidade do capítulo 1053. E o capítulo já começa enigmático nas primeiras palavras de Aramaki, o Touro Verde. A habilidade de influenciar pessoas. Isso é realmente interessante, não se vê isso com frequência. Analisando o contexto dessa fala e de quem está falando, temos algo que está nas entrelinhas do mangá, a tal habilidade mais formidável dos mares. Em Marineford, justamente os antigos almirantes notam a assustadora habilidade do Luffy, o seu Haki do Rei. Logo em seguida a isso, Barba Branca é convencido a proteger o garoto a todo custo e todos os seus comandantes escoltam Luffy até que ele chegue a Ace. Mihawk também fala sobre essa capacidade de influenciar pessoas e fazer com que todos passem para o seu lado. E esse é o poder mais assombroso dos mares. O Haki do Rei do Luffy provavelmente esconde essa possível arma secreta. É algo que está atrelado ao Haki do Rei do próprio Luffy, a sua vontade viva. Aramaki com certeza fala isso, pois sabe como o Luffy influenciou todo o povo de Wano e junto a eles provocou a queda de dois Yonkous. Ao se deparar com os bainhas vermelhas, que foram na intenção de proteger Luffy e a aliança, o Touro Verde usa o despertar da sua fruta e começa um discurso desprezível e horrendo. Ele põe em palavras o que significa o governo mundial unificado de One Piece, onde aqueles que não participam dele, os que não se filiam, são como nada e não têm direito à vida. Muito mais do que lealdade ao Sakazuki, o Touro Verde é um lacaio dos Tenryubits por completo, e tem uma visão tão ou até mais distorcida do que a do Akainu, um personagem no mínimo desprezível. Em termos de sua Akuma no Mi, podemos agora afirmar que o seu poder pode ser categorizado como uma fruta divina tal qual a do Luffy. A teoria do Deus da Floresta, aqueles deuses encontrados em Skypiea, se torna cada vez mais real, e não falamos disso apenas pelos seus poderes apresentados, mas pelas características da própria aparência do Aramaki. Todos os Zoans míticos têm uma fumaça ao redor dos seus braços ou um cabelo como chamas. Se observarmos esse quadro, o próprio cabelo do Touro Verde lembra muito de Luffy no Gear 5. Assim como a fruta do Luffy é a encarnação da liberdade, a do Touro Verde é a encarnação da floresta e da própria vida, entre aspas. E ele até fala que ele compete com o mar. Embora ele use o termo Logia, a Mori Mori no Mi pode ser o mesmo caso da Gomu Gomu, que foi chamada assim para ocultar o Deus do Sol, sendo nesse caso ocultando o Deus da Floresta, mesmo estando do lado do governo mundial. E antes que esse almirante fraco, quer dizer, o Aramaki, pudesse continuar falando suas palavras horrendas, Yamato interrompe com um ataque de Haki na cabeça do almirante, o jogando completamente no chão. Se você esperava alguma coisa desse almirante, caiu por terra. Pra quem esperava mais do Touro Verde, foi até um pouco frustrante. Não vamos entrar em termos de níveis de poder, mas a ameaça apresentada no capítulo passado, que deixou dois comandantes no chão em sua forma base, agora não consegue avançar com facilidade, mesmo usando seu despertar contra os bainhas e Yamato. Inclusive, Yamato deixou ele assustado com seu Haki. Imagine então se o Touro Verde encontrar com outro personagem um pouco mais forte que a Yamato, por exemplo, como o próprio Luffy. Yamato continua tentando encarar o Touro Verde e Momonosuke chega tentando fazer um Boro Breath, falhando miseravelmente. Mas ambos foram muito firmes e com palavras fortes sobre como não vão permitir que o horror e o medo alcancem o povo de Wano mais uma vez. Foi uma atitude incrível de ambos os personagens. E em meio à surpresa de Aramaki sobre a existência da fruta do Momonosuke, um dragão rosa, o novo Shogun de Wano ordena que Yamato não entre na batalha. Nos próximos capítulos é bem provável que nós entenderemos o porquê disso, mas de qualquer forma, é possível que o Touro Verde ainda faça muito barulho no país de Wano. E então chegamos ao momento aguardado por anos. Pra nós aqui do canal que acabamos vendo os spoilers, foi um choque total. E até foi difícil segurar essa informação de vocês até hoje. Todos nós aguardávamos o momento em que ele finalmente iria aparecer. Afinal, em todos os entre-arcos de One Piece ele aparece. Mas tão próximo do Luffy assim, nas águas de Wano, foi chocante. Eu pelo menos não aguentei ficar sem o spoiler. E eu tinha acabado de acordar quando eu abri a página da OPEX. E quando eu vi o spoiler, eu dei um pulo tão grande que eu achei que eu ia voar dentro do meu quarto. Exato, cara. Ninguém mais, ninguém menos que Shanks, o Ruivo, está nos mares ao redor de Wano.
A princípio, nós temos falas nostálgicas sobre Oden, pois a última vez que Shanks o viu foi na sua despedida naqueles mares, e toda sua tripulação comemorando o possível encontro entre eles e a tripulação dos Chapéus de Palha, e claro, rever o próprio Luffy. E a Sop, o líder do clube dos pais ausentes, diz não estar com seu coração preparado para encontrar o seu filho. Além do encontro entre Shanks e Luffy, com certeza esse é um dos que nós mais aguardamos. Porém, se atentem ao que o Yasop diz. Ele fala especificamente a frase, depois que atracarmos. Ou seja, o objetivo do bando é chegar até o Wano. Não parece algo tão relevante e até meio óbvio, mas vocês vão entender por que destacamos isso. Lime Juice fala sobre o Kid e... Não. Kid não. Esquece isso aí. Tá, então vemos o rosto de Shanks, feliz enquanto olha para o cartaz de Luffy tendo recordações que nos levam a um flashback revelador. Entramos em uma batalha naval, o momento em que Shanks ataca o navio onde estava CP9 e a Gomu Gomu no Mi. Mesmo com os agentes dentro do navio e a insegurança do bando, Shanks continua coordenando o ataque. A fala, o que eles estão atrás? Não há tesouros aqui, é só uma Akuma no Mi qualquer. E é nesse momento que temos certeza. O ataque de Shanks foi coordenado e ele sabia sobre o fruto. Ele foi diretamente atrás dele, o que torna suas intenções ainda mais misteriosas. Após essa recordação, vemos várias cenas na Vila Fuchsia, dos momentos de alegria entre Luffy e o Ruivo e até o momento em que Shanks perde seu braço salvando o garoto. One Piece nos fazendo sentir saudade do próprio One Piece, do sentimento do início dessa jornada. Esse capítulo é realmente uma emoção atrás da outra, cara. Foram memórias lindas, o sorriso de Shanks se lembrando delas trouxe essa sensação nostálgica, mas as coisas não são tão bonitas quanto parecem. O Ruivo afirma, não tenho intenção de me encontrar com o Luffy aqui. Ele e sua tripulação se recordam sobre Bartolomeu e a partir daqui as coisas se transformam em relação ao Ruivo. Pra quem não se recorda, Bartolomeu queimou a bandeira de Shanks em uma história de capas, assim como dizem seus subordinados, e Shanks não quer deixar isso barato. Shanks preza pela sua honra e pela credibilidade de seu bando. Aparentemente, mesmo sendo amigo entre aspas de Luffy, ele vai atrás de um dos seus subordinados pra provavelmente acabar com ele. Se com Kid ele arrancou um de seus braços por meramente tê-lo desafiado, imagine com Barto que fez isso pelas suas costas. Isso deixa um pouco aberto o que o Shanks vai enxergar na sua amizade com Luffy. O que Luffy vai imaginar quando souber que o cara que ele mais admira acabou com um de seus subordinados. É como se Shanks enxergasse a pirataria acima de suas amizades. E então, entramos na cena mais épica e emblemática desses últimos 25 anos de One Piece. Diante de Ben Beckman, Shanks puxa uma cadeira, senta-se, pega uma taça de saquê e fala olhando nos olhos do seu imediato. Ei Beck, já não é hora de irmos pegá-lo? O One Piece? E você deve estar se perguntando, por que escolhemos a Quinta Sinfonia de Beethoven como trilha sonora para esse momento? Na garrafa de saquê de Shanks aparecem os números 67 e o número no kanji maior é o 5. Shanks está sempre ligado ao destino nessa obra, desde a sua introdução, participando de momentos cruciais para o mundo e segurando eles para um momento certo ligado ao próprio destino. O número 5 e o 67 aludem à Quinta Sinfonia de Beethoven em Dó menor, opus número 67, a Sinfonia do Destino, a abertura das portas do destino. E nessa referência a gente dá os créditos totais ao Aze Obito lá do Twitter, que é um dos vazadores do mangá e que postou isso na quinta-feira antes mesmo do lançamento do capítulo. E essa referência foi como Oda anunciar: as portas do destino do final de One Piece se abriram. Estamos rumando aos momentos finais. E que momento incrível, que cena sensacional. Shanks anunciando que vai começar a caçada pelo One Piece, mas isso carrega diversos mistérios. Esse capítulo deixou ainda mais a ambiguidade em um tema que discutimos muito aqui no canal: as intenções de Shanks e se esse personagem é o que podemos chamar de herói ou vilão. Lembra-se que foi citado aqui quais são as intenções de Shanks no país de Wano, já que ele não quer ver o Luffy? Vamos juntar todos os fatos e entendermos o mistério que o Oda deixou nesse capítulo. Shanks sabia sobre a fruta, isso foi cravado nesse capítulo na cena do roubo da Akuma no Mi. Se ele sabe sobre a origem da Ito Ito no Mi mítica modelo Nika, é provável que também saiba sobre a lenda do Nika. Dito isso, é possível que o pirata a qual ele citou os Gorosei seja realmente o Luffy. Note, no primeiro capítulo, no momento da promessa, Shanks diz, quando tornar-se um grande pirata. Não só pelo sonho do Luffy, mas ele tinha certeza que o Luffy se tornaria um grande pirata, já que possuía aquele fruto e disse as mesmas palavras que o seu capitão. Em segundo lugar, assumindo que ele sabe sobre o Nika, é provável que também saiba que o seu surgimento, o retorno do Joy Boy, estava profetizado e prestes a acontecer. Ele queria impedir que a guerra de Marineford acontecesse, e mesmo ela acontecendo, ele não queria que a guerra escalonasse ao que levasse o mundo ao caos. Ele segurou as rédeas para que o momento certo chegasse, assim como ele afirma para o Barba Branca.
Dito isso, que momento certo seria esse? Esse momento é o momento em que Joy Boy ressurgiria, libertaria o Wano e que estivesse cada vez mais próximo do One Piece, o retorno em 800 anos que foi profetizado. Estrategicamente falando, o Wano detém a Pluton em um dos Red Poneglyph cruciais para encontrar o One Piece, e claro, com a arma, o Shanks poderia ter a dominação completa dos mares. Mas Wano é uma fortaleza natural, quase impenetrável, e era defendido pela muralha Kaido. Shanks agiu após a queda de Kaido e Big Mom, se aproveitando da profecia do próprio Joy Boy que ele sabia que iria aparecer para fazer isso, tudo isso para pôr as mãos no que o Wano tem de mais poderoso, possivelmente a Pluton e o Poneglyph. E aqui entramos em algo que torna esse personagem ainda mais controverso e não tem como negar. Se Shanks quer o One Piece, ele vai se tornar rival de Luffy. Vocês aqui do canal sabem muito bem que sempre esperamos por isso, mas agora ficou claro. Shanks sabe muito bem que o sonho de Luffy é ser rei dos piratas. Ele sabe que Luffy quer encontrar o One Piece. Ele também sabe que Luffy tem o mesmo sonho oculto do seu capitão e também sabe sobre a lenda do Nika. E sabendo tudo isso, mesmo assim, ele quer tomar o tesouro pra si. Ele quer ser o oponente do Joy Boy, ou vencê-lo antes mesmo que ele possa reagir como ele tá aparentemente fazendo agora. Isso não é uma atitude que podemos chamar de amizade, certo? Essa semana falaremos muito sobre isso aqui no canal e por fim, nessa página temos algo ainda mais revelador. Oda afirmou nos últimos dias que os fãs mais aprofundados, por assim dizer, poderiam encontrar a resposta do que é o One Piece nos próximos capítulos. E nessa mesma página, quando Shanks fala One Piece, ele usa o termo Hitotsunagi Dairyho, o grande tesouro oculto que todos conectam. Se você tá aqui no canal há mais tempo, sabe exatamente o que falamos sobre isso, e se ainda não viu, esse é o vídeo. A cada capítulo as coisas começam a se encaixar naquela teoria, e recomendamos demais que vocês vejam. E com um olhar ameaçador do Ruivo e um olhar silencioso de Ben Beckman, temos o desfecho dessa cena, uma das melhores de todo o One Piece. Então o Oda nos dá mais um panorama do que está acontecendo no mundo de One Piece. Somos levados para algum lugar no Novo Mundo, no quartel-general da Marinha. Mais um personagem é introduzido na obra e um personagem muito interessante. Ele recebe a alcunha de Cavalo Negro, ou Black Horse. E ele é o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha. Ele começa a falar sobre os eventos que aconteceram ao redor do mundo depois do Reverie. E aqui, uma das nossas teorias mais antigas aqui do canal começou também a se tornar verdade sobre as notícias que saíram naquele jornal. Eles falam sobre como o exército revolucionário não pode avançar e que agora Sabo recebeu a alcunha de Imperador das Chamas, Entei, aquilo que nomeia esse capítulo, e ele se tornou um herói para boa parte desse mundo. Então eles falam sobre aquelas duas notícias que tinham saído lá no capítulo 957, o capítulo Manchete. E então, assim como falamos na nossa teoria, eles falam que um dos participantes do Reverie foi assassinado e o seu nome era Nefertari Cobra, descendente de uma das famílias fundadoras do governo mundial. E uma coisa muito curiosa que pode reforçar uma quebra entre a Marinha e o governo mundial é o que eles continuam conversando nesse capítulo. Notem isso, o Black Horse fala que ele tem certeza de que isso é uma grande conquista pro exército revolucionário. Mas espera aí um minuto, se o Win mandou os Gorosei apagar uma das luzes e essa era a Vivi e o Rei Cobra acabou morrendo, por que a Marinha iria considerar isso como uma vitória do exército revolucionário? É porque eles não sabem o que foi mandado pros Gorosei, ou seja, o governo mundial tem segredos até com a própria Marinha. E se formos introduzidos a uma unidade de investigação da Marinha, é porque pode ser que esse personagem acabe descobrindo os segredos do governo mundial e os segredos que eles guardam dos marinheiros, porque basicamente o que deu a entender aqui é que os marinheiros são usados como fantoches para os feitos do governo mundial. Então eles continuam falando sobre aquilo que aconteceu no Reverie. Então eles falam sobre o ataque dos revolucionários a Mary Joyce e eles falam que os revolucionários atacaram o monumento da pata do dragão ascendente. Eles queimaram aquilo por completo e isso foi uma declaração de guerra escancarada. E não só isso, os almirantes Fujitora e Touro Verde comandaram a defesa da marinha lutando contra esses revolucionários e ainda assim os revolucionários venceram a batalha, salvaram Bartolomeu Kuma dos Tenryubitos e ainda conseguiram escapar. 4 revolucionários conseguiram vencer 2 almirantes na terra de Mary Joyce. Nós teorizamos exatamente o que aconteceu nesse capítulo, que Sabo seria incriminado pela morte do Rei Cobra, que foi mandada pelo Win aos Gorosei, que provavelmente tinham como alvo a Vivi, só que acabaram matando o pai dela no lugar por não ter conseguido pegar a Vivi. E ela acabou fugindo muito provavelmente com o Sabo, e o Sabo foi incriminado por isso, só que causou o efeito contrário e Sabo foi noticiado como herói. Isso também explica porque o exército revolucionário ficou tão confuso com aquela notícia e chocados, porque não fazia sentido que o Sabo tivesse matado o Rei Cobra, a missão deles não era essa. E a própria família do Sabo, vendo aquela notícia, também ficaria triste, porque começariam a ver Sabo como, entre aspas, um assassino, mesmo ele sendo noticiado como herói em grandes partes do mundo.
E então nós temos as últimas páginas desse mangá que apresentam o cenário da guerra final de One Piece. Depois do incidente de Marijoa, as chamas de rebelião de Sabo se espalharam pelo mundo, que segundo o almirante Kurouma, foi inspirada a fazer seus golpes revolucionários enquanto seus reis estavam voltando. Ou seja, o mundo já entrou em um certo caos, causado pelo incidente de Marijoa. Além disso, existem algumas nações que estão considerando Sabo como um líder revolucionário, até mais que o próprio Dragon. E a posição da marinha é bem clara. O Akainu pretende acabar com todos eles, assim como ele diz no quadro que fecha esse capítulo. Esse é o cenário perfeito de uma guerra total pro final de One Piece. Países todos em polvorosa após um incidente envolvendo o próprio governo mundial, uma tentativa de assassinato a um Tenryubito, que é uma coisa que por si só já causaria uma guerra, assim como vimos no arco de Sabaody, e um revolucionário acusado de matar o rei de Alabasta. Esses fatos são suficientes para causar uma guerra, e o governo com certeza vai se aproveitar disso para tentar acabar de vez com a grande era dos piratas. Assim como Luffy está se encaminhando para encontrar o One Piece e começar uma guerra direta contra o governo mundial, vários países também pretendem começar uma guerra. E o governo mundial não vai ficar parado e ele vai tentar parar eles a todo custo. Isso com certeza vai mexer o mundo e vai iniciar o que todo fã de One Piece espera desde o início desse mangá: a guerra de Luffy contra Insama e o arco final dessa obra. Nós não vemos a hora disso começar e ainda bem que vai ter capítulo semana que vem pra gente não ter mais pausa e correr pra ver a grande conclusão desse arco. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos. Lembrando, a partir de agora o Oda provavelmente vai correr pra concluir esse arco logo e partir pro próximo. Então os próximos capítulos certamente serão bem reveladores e teremos não só a conclusão do arco de Wano, como também a introdução do próximo arco. Então já se inscrevam e ativem o sininho pra não perder nada. E é isso, galera. Valeu! Valeu!